dos jogadores que tem história, você citou o Cássio. Queria que você falasse a sua percepção sobre a saída do Cássio. Você acha que ele acertou, era o momento certo dele sair? Como é que você enxergou isso aí? Ou se a diretoria agiu bem, da forma como conduziu? É muito individual, uma decisão muito individual. Na minha opinião, o Cássio, para mim, hoje, ainda é o melhor goleiro do Brasil. Só que o segundo é o Carlos Miguel. Então, assim, o Cássio não é mais o Cássio de 2012. Mas, pra mim, ele continua sendo um grande goleiro. Aquilo que falaram do Cássio lá contra o Argentino Júnior foi erro dele. Não achei erro dele naquele gol. Foi muito mais da linha de defesa que marcou completamente errado. O cara chutou no contrapé, ele virou, não pegou. Foi muito mais erro do Carlos Miguel com o Pedro do que aquele do Cássio. Só que o Cássio é o Cássio. Então, ele sempre vai ser cobrado por ser o Cássio. Então, o Cássio, ele carregava essa pressão. A gente viu quando, na despedida dele, que ele estava muito mais leve. Então, assim, ele vai começar uma nova história agora, num outro clube, e a gente viu que ele sofria porque ele carregava. Igual aquela entrevista que ele falou, tudo que acontece aqui é culpa do Cássio. E também, eu acho que tem junto também, que começou a ter uma sombra muito grande nele, porque, cara, o cara é um monstro, mano. O Carlos Miguel, né? Pô, é 2 metros e tanto de altura, né? Ele é mais alto que o Cássio. E rápido pra caramba. Então, assim, é um cara que tá pedindo espaço, foi pedindo espaço, e o Cássio falou assim, cara... Vai embora, o espaço é teu. E dessa rapaziada de 2012, vocês conversam ainda? Vocês têm algum grupo do WhatsApp? Vocês trocam ideias? Cara, eu converso mais com o Fábio Santos. Converso também com o Paulinho também, que eram os mais próximos. O Fábio Santos também conversa com todo mundo. Esse cara esse é bom de resenha. Esse é resenha. E o Fábio Santos, ele tá lá. Eu tô na ESPN, o Fábio Santos também, a gente troca uma ideia às vezes. Gente boa demais. Não, Fábio... Então, com quem que você é mais próximo ali daquele Cara, com o Fábio, com o Ralf, com o Paulinho. O Alessandro, assim, a gente não é aquela turma de conversar o tempo todo, mas sabe quando você encontra, ou quando tá ali, um curte uma coisa do outro e conversa no direct... Porque fatalmente, Castan, isso vai perpetuar até o fim da vida de vocês. Ah, com certeza. Sempre vai ter lá uma homenagem que vai juntar vocês. Com certeza. Ainda mais porque até hoje é uma vergonha isso. Mas até hoje é o único título da Libertadores do Corinthians. Eu digo uma vergonha, porque era pro Corinthians do tamanho que com tem. Certeza. Era para ter mais títulos da Libertadores. Concordo. De qualquer forma, só tem um e graças a vocês. Então, isso aí vai ficar marcado eternamente para vocês. Vocês tinham até não tinha o pôster na porta lá do CT, se eu não me engano. Deu uma confusão uma vez lá, tiraram, né? Porque tinha alguns jogadores que estavam jogando lá ainda e a torcida fez um X lá na camisa dos caras. Se abre margem eu lembro de uma entrevista do Fábio Santos, ele falando dos caras que tinham mais sede no Corinthians. Quem que tinha sede lá? Ele falou que o Ralf tinha uma pedrinha eu naquele momento ali, eu nunca fui de beber, né? Nunca fui de beber. E naquele momento eu não bebia mesmo. Então, eu não participava muito dessas resenhas, não. Fala, aí mas você não bebia enfim... Pela condição sou cristão, física. Sou cristão. E quem é os caras que tinham mais sede? O Fábio Santos estava falando, o Ralf tinha sede. O Ralf, desde que o Ralf, desde o Barueri. Ele é flex, né? O Ralf funciona com vários tipos de combustível. Só que o Ralf, cara, o pior é assim, é loucura, porque ele bebia pra caramba. E aí, quando ele chegava pra treinar, é o cara que mais corria. Tipo assim, a genética dele era inacreditável. É inacreditável. Então, assim, são coisas que se eu fizesse o que ele... Eu nunca ia conseguir correr na minha vida. Mas o Ralf é assim, o que ele corria, o que ele treinava, mesmo depois de um churrasco, de uma coisa ou outra. Mas ali tinha galera boa de Copa ali, viu? O Fábio, que nem ele fala. O Fábio, ele mesmo fala, né? Que ele era bom. Aí ele fala, o Cássio na época bebia também. Cássio bebia. Aí ele fala, o Cássio. Então, o Cássio eu fiquei muito pouco com ele. Porque eu joguei com o Cássio, oitavas, quartas, semifinal. É mesmo, você jogou Eu joguei pouco. só aquela fase ali. Tá. No outro, eu fui campeão brasileiro com o Júlio. Aí o Paulistão eu joguei com o Júlio. Aí Só que aí o Júlio César começou a falhar muito e tal, e aí o Tite coloca o Cássio lá contra o Emelec. Foi. Depois daquele jogo da Ponte. Ele chama uns 3, 4 lá, eu lembro que ele chamou, acho que foi eu, Chicão, o Alessandro, não sei se foi o Emerson, não lembro. Isso é legal, pra decidir a saída do Júlio César. Ele avisou pra gente antes. Ele avisou, ele assim, eu vou tirar o Júlio, tal, pra preservar ele e tal, eu vou dar uma oportunidade pro Cássio, porque, cara, o Cássio tava pedindo passagem nos treinos. Eu lembro que, cara, tinha rachão. Pô, o Júlio agora aposentou, vou falar, não tem problema. Tinha rachão. O Júlio ia pra linha. E o Cássio ia pro gol. Cara, o Cássio fechava o gol no rachão. A gente olhava pro Júlio e falava assim, Júlio, vai pro gol, Júlio. Pô. Júlio, vai pro gol, o homem tá pegando tudo. E o Júlio era querido por todo mundo. Só que o Cássio, o que ele fazia nos treinamentos era loucura, cara. E aí, quando ele vai pro Emelec, a gente tava sofrendo com bola parada. Porque nosso time ele não era alto, aquele time. O mais alto do time era eu, com 1,84 m. Você era mais alto que o Júlio. Era mais alto que o Júlio. Nosso time era um time baixo. E o Emelec era só bola na área. E aí o Tite aproveitou
e colocou... Era só chuveirinho, é verdade, você tem colocou razão. o Cássio, e o Cássio naquele jogo, os caras lançaram e saía lá na pequena área. É verdade, me chamou a atenção. O Cássio, então, quem que ele chamou? Você, o Chicão? Cara, se não me engano, era eu, Chicão, Alessandro e o Sheik, o Fábio Santos. Ele chamou quem? No quarto? Chamou na concentração? Chamou no vestiário, assim, que a gente foi treinar um dia antes lá. Aí chamou, ele falou pra gente. E em cima de... O Tite foi o melhor gestor de grupo que você trabalhou? Com certeza, disparado. Porque ele tinha essas preocupações. Se for disparado. Tem técnico que tira e foda-se, né? Disparado. Ele tinha essa preocupação. Eu lembro que nesse jogo no Emelec também, o Chicão tava sentindo alguma coisa. Aí ele tava... Se o Chicão não jogasse, ele tava pensando em colocar o Ralf na zaga comigo. Aí ele chamou a gente, pô, o que vocês acham tal? Porque o Marquinhos, na época, tava começando. E o Marquinhos estreou contra a Ponte Preta e foi muito mal contra a Ponte. O Roger, atacante, lembra do Roger? Sim. Tipo assim, deitou nele, porque o Marquinhos ele era muito baixo e era fraquinho, assim, o Roger atropelou ele. E aí o Tite assim, cara, não vou colocar o Marquinhos no oitava de final de Libertadores contra o Emelec, cara, vão atropelar ele. Aí ele chamou a gente, por que você acha de colocar o Ralf e tal? Mas no final o Chicão jogou. Então o Tite era um cara que ele tomava a decisão, ele tinha o poder de decisão final, mas ele sempre chamava. Se não era o atleta, era a comissão técnica dele, então assim, ele nunca fazia nada sozinho. Claro que o poder de decisão é dele, ele era o treinador, mas ele sempre vinha e falava tal. Sempre quando a gente concentrava também tinha reunião, que todo mundo falava, se tinha alguém que estava bolado, se tinha algum... Então assim, ele era o cara sensacional, assim, cara.